ao contrário da corrente, eu vou começar por saudar precisamente a atitude quer da Polónia, quer da Hungria, porque, no fundo, só vem confirmar que, apesar do que tentam destruir nos valores europeus, continua a existir autonomia dos Estados, soberania dos Estados, autodeterminação dos Estados, e isso chama-se democracia, queiramos, quer não, é o respeito pelos tratados, porque os tratados assim permitem que os povos e os países, neste caso os seus representantes, tomem esta decisão. Portanto, quando o grupo parlamentar do Partido Socialista, representado pelo Sr. Deputado João Paulo Rebelo, diz que deveríamos perguntar aos parceiros políticos daqueles partidos o que é que pensam, tem aqui a resposta. Mas podia também perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro, aliás, ele esteve recentemente na Hungria a falar com o Sr. Presidente Viktor Orbán, e bem, e portanto, acredito que não tenha sido um jogo meramente de futebol, podia-lhe ter perguntado também qual o posicionamento do Governo lá fora, quando está sentado num estádio de futebol na Hungria, e qual o posicionamento que depois tem a nível interno. Sr. Secretário de Estado, temos obviamente posições muito dispares em relação a muitas matérias, não deixa de ser para mim uma surpresa ouvir o Partido Social Democrata dizer, como disse aqui hoje, que a Europa precisa de migrantes, a Europa precisa de dar condições de trabalho às pessoas que cá estão, seja elas migrantes ou não, e precisa de garantir que não estamos nesta lógica de dumping salarial e de utilização de mão de obra barata. Aliás, também seria importante, tal como tem sido exemplo daquilo que disse em relação ao Partido Socialista, para perceber o que é que pensa o seu líder e o que é que pensa o grupo parlamentar, seria também importante que o próprio PSD ouvisse as últimas declarações de Luís Montenegro em relação à preocupação que tem demonstrado quanto à imigração. Nós temos o posicionamento de considerar que esta determinação e este posicionamento que quer a Polónia quer a Hungria tiveram, não sei mais nem menos do que cumprir uma não violação dos tratados, porque consideramos que aquilo que estavam a tentar fazer violava, inclusive, os tratados nos princípios da sua independência e da sua autodeterminação dos Estados. Mas, Sr. Secretário de Estado, falando desta questão da problemática da imigração e dos migrantes, há 5 meses atrás, o senhor disse-me numa audição que existia todo um mar que nos separava em relação às políticas de migração. Curiosamente, num dia em que eu lhe relatei aquilo que se passava debaixo da Ponte Vasco da Gama no Samoco. Lamentavelmente, infelizmente, nós tínhamos razão. 5 meses depois, finalmente, aconteceu uma operação policial, 423 migrantes, sem dignidade nenhuma humana, viviam em abrigos para porcos, e os senhores sabiam disso. Aliás, tinha sido relatado numa Comissão de Assuntos Europeus ao próprio Secretário de Estado dos Assuntos Europeus aqui presente, e como membro do Governo poderia ter agilizado as coisas de forma muito mais rápida, evitando que estes migrantes, sejam eles sim, debaixo deste chapéu do pseudo-auxílio aos migrantes e ao apoio, que sejam explorados em território nacional e que vivam da forma como vivem, criando um problema de dumping salarial, como está a ser feito com o aproveitamento de máfias que vão tentando alavancar os seus negócios com base na exploração humana, que são os novos escravos, subjugados a estes interesses que são escravos aqui às portas de Lisboa e dentro de Lisboa e patrocinados por esta política europeia de migração que vai permitindo que estas pessoas sejam exploradas desta forma. Outro dos temas que foi falado aqui, a sua frase foi que foi uma abordagem para maior resiliência em relação ao posicionamento dos negócios com a China. A pergunta que lhe faço concretamente é se este posicionamento de maior resiliência tem a ver com o facto da China continuar a ser um Estado totalitário e que viola constantemente os direitos humanos, porque nos preocupamos tanto com os direitos humanos quando tentamos violar o espaço europeu, mas depois permitimos que Estados como a China continuem a ser um parceiro, e se esta decisão finalmente tomada pela União Europeia tem a ver com o posicionamento do Estado chinês. Em relação ao nível económico, temos estado a fugir ao assunto. Finalmente, o Sr. Presidente da República tomou também um posicionamento e eu gostava de ouvir da sua opinião, ouvir a sua opinião em relação a este processo de escalada das taxas de juros do BCE. Eu bem sei que o Sr. Secretário de Estado tem o posicionamento de, não sendo o BCE um órgão político, que não nos devemos imiscuir nem fazer pressão política, mas eu continuo a defender que os Estados devem ter um posicionamento na defesa dos seus concidadãos e perceber se foi ou não foi abordado este tema. Depois, em relação à Ucrânia e da sucata que enviámos para a Ucrânia, os Leopard já foram, felizmente ficaram por lá.
E agora, em relação aos Kamov, também não, a Ucrânia não os pretende ter, mas aqui onde eu quero chegar, claramente, nem sequer é agora em relação ao apoio, porque em relação ao apoio à Ucrânia, eu creio que, tirando o partido que defende o tal regime totalitário que não está aqui hoje presente, todos nós estamos de acordo com o apoio à Ucrânia e ao povo ucraniano, mas queria lhe perguntar porque é que o Estado português continua tão resiliente em declarar o Estado russo como um Estado terrorista e qual o posicionamento que vamos adotar numa posição concreta e firme em relação ao Grupo Wagner. Obrigado. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, obrigado pelas respostas. Apenas clarificar aqui algumas coisas. Os senhores podem continuar a gritar e a dizer que nós queremos isto e queremos aquilo. Os senhores falam por nós. Os senhores decidem o que é que nós queremos. Quando o nosso posicionamento é bem claro. Já o dissemos diversas vezes, eu acho que não existe nenhum ser humano com dois dedos de testa que não condene veementemente e que não sinta repulsa pelo que acontece no mar Mediterrâneo. Acho que estamos todos claros em relação a esse aspecto. Os motivos pelo que acontece é que para nós tem leituras diferentes. Nós temos um posicionamento que a Europa, maioritariamente de esquerda, e o posicionamento tem tido maioritariamente de esquerda, e Portugal com responsabilidades, o que fazemos é claramente acenar deste lado do Mediterrâneo os partidos de esquerda na Europa, se quiserem perceber assim, têm acenado deste lado do Mediterrâneo com a bandeira da garantia de uma qualidade de vida, de um sonho que não é real. E, portanto, as pessoas atravessam o Mediterrâneo à espera de algo que não é real. E isso tem sido responsabilidade clara de uma ideologia de esquerda que tem estado implementada nestas políticas de migração e que é um princípio que é claro em relação a isso. Quando lhe digo no cumprimento dos tratados, também somos claros, porque se há coisa que se respeita em todos os tratados internacionais é a independência e a autodeterminação dos povos e, portanto, quando a soberania está colocada em causa, cada Estado terá a sua decisão. Nós podemos respeitar o BCE e podemos respeitar toda a gente que classifica os posicionamentos que tem. Eu considero que depois, ao mesmo tempo, não nos podemos permitir que dentro da nossa casa nós achamos que devemos fazer bonito lá fora e não devemos criticar nem tomar um posicionamento, mas aceitamos que dentro da nossa casa nos venham dar recados e dizer como é que o Governo deve gerir ou que deve fazer a sua política económica à frente das câmaras de televisão e da forma como foi feita, numa falta de respeito, claro, daquilo que é, mais uma vez, a nossa soberania. Tudo o resto, e para complementar aquilo que já disse até agora, a questão da imigração e aquilo que se falou do Salmoco e que se falou da mesmo para terminar, eu deixarei para outra ocasião o debate, até porque aquilo que lhe queria deixar nota era claramente que aquela informação daquilo que se passou em Alcochete, que foi vergonhoso para os direitos humanos, era do seu conhecimento enquanto membro do Governo, porque há 5 meses eu relatei. Obrigado.